Meus amigos, o avanço do neofascismo nos Estados Unidos é o tema objeto da nossa apresentação a partir deste momento. Os Estados Unidos estão em direção a uma ditadura neofascista com Trump? A resposta a essa pergunta é o que se busca apresentar a partir deste momento. Esta é uma questão complexa e importante. Muitos analistas políticos, juristas e cientistas sociais vêm alertando que os Estados Unidos podem estar caminhando para um regime autoritário ou neofascista, sob uma eventual consolidação do poder de Donald Trump na presidência da República, com uma base política radicalizada e instituições políticas norte-americanas fragilizadas. Antes de tudo, é crucial entender o significado dos termos ditadura e neofascista. Ditadura é um regime onde o poder está concentrado nas mãos de um único indivíduo, ou partido ou grupo político. Sem o império da lei, sem separação de poderes, sem eleições livres e sem respeito pelos direitos civis. Nós aqui no Brasil, que vivenciamos a ditadura militar, conhecemos bastante o significado do que seja ditadura. Por sua vez, neofascismo é um sistema ideológico de extrema-direita, caracterizado pelo nacionalismo extremo, supressão da dissidência, culto ao líder, crença em uma hierarquia social natural e, frequentemente, o uso da violência e do autoritarismo. Nós que conhecemos a história da humanidade, sobretudo a partir do século XX, conhecemos o que representou o nazifascismo na primeira metade do século XX. Os sinais que sustentam a possibilidade dos Estados Unidos caminharem rumo a uma ditadura neofascista com Trump são: vou listar quais são os sinais que apontam a possibilidade dos Estados Unidos caminharem rumo a uma ditadura neofascista com Trump. Primeiro, a erosão institucional e desprezo pelo Estado de Direito por parte de Trump. Tudo isso nós vamos detalhar mais adiante. Segundo ponto, o segundo sinal diz respeito à militarização e incentivo à violência política por parte de Trump. Terceiro sinal, o nacionalismo extremo e culto ao líder Trump. Quarto, o controle político da economia e dos meios de comunicação por parte de Trump. Quinto, o enfraquecimento do pluralismo e das liberdades civis nos Estados Unidos. Sexto, o plano Project 2025 para a implantação de um governo autoritário sob a liderança de Trump. Sétimo, a instrumentalização por Trump das forças de segurança como ferramenta política para confrontar estados democratas e ampliar seu poder presidencial. Oitavo sinal, diz respeito ao domínio do poder judiciário por Trump. O nono sinal, a tentativa de Trump para se manter ilegalmente no poder. Décimo, a vingança de Trump contra os oponentes políticos.
E 11º, a transformação do Pentágono de Departamento de Defesa para o Departamento de Guerra. Cada um destes sinais que sustentam a possibilidade dos Estados Unidos caminharem rumo a uma ditadura neofascista, com Trump, nós vamos descrever agora. Primeiro, vamos falar da erosão institucional e desprezo pelo Estado de Direito por parte de Trump. Trump e sua base política questionam constantemente a legitimidade das eleições, repetindo a falsa tese de fraude em 2020. A independência do Poder Judiciário, questiona a independência do Poder Judiciário, atacando juízes e promotores, questiona a imprensa livre, levando-a, taxando-a, digo melhor, de inimiga do povo, e também questiona as agências do Estado, prometendo limpar a burocracia federal, substituindo servidores de carreira por políticos leais a ele. Isto configura a possibilidade de desmonte institucional autoritário por parte de Trump. Então, este é o primeiro ponto, o primeiro sinal: erosão institucional e desprezo pelo Estado de Direito por parte de Trump. Segundo ponto, segundo sinal: diz respeito à militarização e incentiva a violência política por parte de Trump. O Trump incentivou durante seu primeiro mandato presidencial o ataque ao Capitólio, por parte de milícias armadas e grupos extremistas, como Proud Boys e Wake Keepers, que é um traço de milícias paramilitares similares às que existiram na época do nazifascismo, na primeira metade do século XX. Há sinais evidentes de tolerância por parte de Trump com a violência política, ao perdoar os invasores do Capitólio, em 8 de janeiro de 2021, que foi uma tentativa de golpe de Estado, né? E há sinais evidentes de tolerância por parte de Trump com a violência política, ao perdoar os invasores do Capitólio, anistiando os golpistas no atual mandato presidencial. Então, esse seria o segundo sinal. Terceiro sinal de que os Estados Unidos estariam caminhando para uma ditadura neofascista diz respeito ao nacionalismo extremo e culto ao líder Trump. O discurso de Trump combina o nacionalismo agressivo, America First, a demonização de minorias, como imigrantes, muçulmanos, LGBTQIA+, etc., com culto à sua personalidade, como o único capaz de salvar a nação. Estes são traços típicos de regimes neofascistas, isto é, similares às do nazifascismo. Então, culto ao líder, isso aconteceu tanto na Itália com Benito Mussolini, quando implantou o fascismo na Itália, a partir da década de 20, a partir de 1920, no século XX, e também Adolf Hitler, que implantou a partir da década de 1930 na Alemanha o nazismo. Quarto sinal de que os Estados Unidos poderiam estar caminhando para uma ditadura não fascista é o controle político da economia e dos meios de comunicação por parte de Trump. Trump adota uma política econômica centrada no protecionismo autoritário, com os tarifaços unilaterais e punição a países inimigos, que fortalece o poder do poder executivo norte-americano sobre o setor privado e ameaça com o poder do Estado de retaliar empresas e meios de comunicação que o critiquem. Trump tem planos de centralizar o poder regulatório,
e eliminar órgãos independentes. Então, este é o quarto sinal de tendência dos Estados Unidos de evoluírem para uma ditadura neofascista. O controle político da economia e dos meios de comunicação por parte de Trump. O quinto sinal diz respeito ao enfraquecimento do pluralismo das liberdades civis nos Estados Unidos. O Trump realiza ataques sistemáticos a movimentos sociais e ONGs. Busca limitar o voto de minorias raciais e pobres e apresenta propostas de criminalizar opositores políticos sob pretexto de segurança nacional. Outro sinal de que os Estados Unidos podem evoluir para uma ditadura neofascista é o Plano Project 2025 para a implantação de um governo autoritário sob a liderança de Trump. O Plano Project 2025 é uma iniciativa liderada por think tanks conservadores como o Heritage Foundation, que propõe uma profunda reestruturação do governo federal, visando expandir drasticamente os poderes do presidente, substituir milhares de funcionários públicos por outros leais a Trump e desmantelar partes da burocracia estatal. Isso está ocorrendo nos Estados Unidos. Está sendo posto em execução esse Plano Project 2025. O sétimo sinal que aponta que os Estados Unidos poderiam estar evoluindo para uma ditadura neofascista é a instrumentalização por Trump das forças de segurança como ferramenta política para confrontar estados democratas e ampliar seu poder presidencial. O Trump faz uso político da segurança política, promovendo intervenções em estados democratas, em função dos seus interesses políticos e ideológicos, reforçando seu discurso de lei e ordem e apresentando cidades sob a administração do Partido Democrata como símbolos do caos. O controle federal com o uso da Guarda Nacional, que está sendo posto em execução no momento, é justificado por Trump com uma narrativa de que grandes metrópoles passam por uma explosão de crimes e violência, o que não é verdade. Indicadores de criminalidade divulgados pelo próprio Departamento de Justiça Federal desmentem as afirmações de Trump. O crime, especialmente o violento, vem caindo significativamente nos últimos anos nos Estados Unidos. Trata-se do embate entre federalismo e poder presidencial, que é o que está acontecendo no momento nos Estados Unidos. É importante observar, meus amigos, que a nação Estados Unidos surgiu depois da criação dos estados. Os estados nos Estados Unidos precederam a existência da nação norte-americana. De modo que quando os Estados Unidos se constituíram como nação, a palavra Estados Unidos significava a união dos estados que operavam de forma independente naquela região que hoje faz parte do território dos Estados Unidos. O oitavo sinal que aponta que os Estados Unidos poderiam estar caminhando para uma ditadura neofascista é o domínio do poder judiciário por Trump. Trump buscou conciliar seu domínio, ou melhor, Trump buscou consolidar seu domínio sobre o Judiciário Federal desde o seu primeiro mandato presidencial. A estratégia de Trump resultou em uma supremacia ou uma supermaioria conservadora na Suprema Corte, onde 6 dos 9 juízes têm orientação conservadora e são pró-Trump. A nova
O nono sinal que demonstra a possibilidade de Trump implantar uma ditadura neofascista nos Estados Unidos é a tentativa dele para se manter ilegalmente no poder. Trump tentará conquistar a maioria em ambas as casas do Congresso, que, somado à maioria que possui na Suprema Corte, poderá mudar os termos da Constituição, que o impede de concorrer nas próximas eleições presidenciais a um novo mandato e se manter no poder. Mas há indícios de que ele estaria ou pretenderia mudar as regras do jogo constitucional nos Estados Unidos, se candidatando ilegalmente e tentando ser novamente presidente dos Estados Unidos, se reelegendo. O 10º sinal indicativo da tendência dos Estados Unidos evoluir para uma ditadura neofascista diz respeito à vingança de Trump contra seus oponentes políticos. Trump declarou publicamente que, se eleito, usará seu poder para processar oponentes políticos que estavam correndo, o que quebraria uma tradição democrática fundamental nos Estados Unidos. Então, na prática, ele está realizando uma caça às bruxas, ou seja, aos seus inimigos. 11º sinal de que os Estados Unidos poderiam estar evoluindo para uma ditadura neofascista é a transformação do Pentágono de Departamento de Defesa para Departamento de Guerra. Trump afirmou achar que o nome Departamento de Guerra é muito mais apropriado, especialmente considerando a situação atual do mundo. Trump acha que envia uma mensagem de vitória, uma mensagem de força, com as Forças Armadas partindo para o ataque, não apenas para a defesa, e que os Estados Unidos formarão guerreiros, não apenas defensores. Essa decisão de Trump enfatiza a necessidade de utilização das Forças Armadas dos Estados Unidos para atingir seus objetivos de enfrentamento dos seus principais oponentes no mundo, a Rússia e a China, e de sustentação do domínio do imperialismo norte-americano no mundo. Então, esses, meus amigos, são os 11 sinais que apontam que os Estados Unidos poderão evoluir para uma ditadura neofascista sob a liderança de Trump. Qual é a conclusão que nós podemos extrair de tudo isso que nós acabamos de expor? A conclusão é de que há sinais claros de que os Estados Unidos podem evoluir na direção de uma ditadura sob Donald Trump. Se Trump conseguir vencer os obstáculos internos, os Estados Unidos podem caminhar para uma ditadura neofascista. Apesar dos riscos dos Estados Unidos caminharem rumo a uma ditadura neofascista com Trump, conforme nós demonstramos naqueles 11 sinais, pode haver reação e resistência no país, com a existência de contrapesos institucionais e sociais. Institucionais seria o federalismo forte, estados com autonomia. Os estados dos Estados Unidos têm muita autonomia em relação ao governo central. Então, os estados, sobretudo os democratas, poderiam, digamos assim, atuar no sentido de barrar, como tem acontecido. Muitos dos governadores de estado dos Estados Unidos têm acionado a justiça contra Trump, devido às iniciativas que ele tem adotado de enviar para esses estados democratas a Guarda Nacional para combater, entre aspas, combater o crime, quando na realidade é apenas o pretexto que ele usa para intervir num estado democrata e, digamos assim, desmoralizar o governador do estado.
Então, pode haver reação no país e resistência, como, por exemplo, o federalismo, os estados com autonomia. Outro ponto é existência de reação e resistência por parte da imprensa livre. E isso está acontecendo. Tem vários órgãos da imprensa que têm criticado fortemente as atitudes de Trump e muitos desses órgãos têm sido penalizados e ameaçados por Trump. E também a sociedade civil ativa, que também a sociedade civil norte-americana tem reagido a muitas das ações que o governo Trump tem adotado. Então, pode haver reação à resistência no país, com a existência de contrapesos institucionais e sociais, e movimentos democráticos organizados. Esta reação e resistência no país podem impedir uma ditadura formal de Trump, mas não evitariam a existência de um regime autocrático, semelhante ao de Putin, na Rússia, de Orbán, na Hungria, ou de Erdogan, na Turquia, onde há eleições, mas com controle autoritário do poder, que é uma outra alternativa. Quer dizer, se uma ditadura neofascista não vingar, uma alternativa que pode acontecer seria, digamos assim, um regime autocrático, como os da Rússia, com Putin, Orbán na Hungria e Erdogan na Turquia. É importante observar, meus amigos, que os Estados Unidos possuem salvaguardas institucionais com um sistema de freios e contrapesos, como ocorre aqui no Brasil. Aqui no Brasil, os três poderes, o executivo, o judiciário e o legislativo, operam cada um exercendo seu papel e barrando determinadas iniciativas de um e do outro. Então a palavra freios e contrapesos está relacionado com esse tipo de salvaguardas institucionais existentes nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Mas lá nos Estados Unidos, diferentemente do Brasil, o Trump, por exemplo, tem a maioria do Congresso e tem a maioria da Suprema Corte. Então esses freios e contrapesos institucionais estão sendo ameaçados. E, evidentemente, que qualquer iniciativa por parte de Trump no sentido de implantar uma ditadura enfrentaria resistências no Congresso, se ele for controlado pelo Partido Democrata, por exemplo. E isso pode acontecer porque vão acontecer eleições no próximo ano nos Estados Unidos, que pode renovar o Congresso. E o Partido Democrático pode conquistar a maioria e comprometer os interesses de Trump. E, além disso, o Poder Judiciário, que apesar dele contar com maioria no Poder Judiciário, pode ser que determinadas medidas que ele venha adotar encontrem resistência no próprio Poder Judiciário. Além disso, é importante considerar as forças contrárias a uma deriva autoritária, como a própria Constituição dos Estados Unidos. É uma barreira à tentativa de Trump implantar uma ditadura. E o Estado de Direito. Outra, a mídia livre, a imprensa, os meios de comunicação dos Estados Unidos operam livremente. E também a sociedade civil. E existem órgãos da sociedade civil que poderiam barrar essa pretensão de Trump implantar uma ditadura. Uma imprensa vigorosa, embora polarizada, e uma sociedade civil ativa são poderosos contrapesos a qualquer tentativa de concentração do poder nos Estados Unidos. São os obstáculos que o Trump enfrenta e
Certamente, se essas reações e resistências acontecerem, a pretensão dele será frustrada. Apesar dessas salvaguardas, que há pouco nós estamos colocando, não só institucionais, como da sociedade civil, é possível uma ditadura dos Estados Unidos sob Trump? Essa é uma pergunta que eu faço. Minha resposta é sim. É plausível que um segundo mandato de Trump, o atual mandato, represente uma erosão significativa das normas democráticas dos Estados Unidos, com um executivo mais agressivo, que é o que está acontecendo. Uma redução da independência de agências federais, que está acontecendo. E o aumento da retórica divisionista do país, que está acontecendo. Uma ditadura neofascista é inevitável nos Estados Unidos? Não. Não é inevitável. As instituições dos Estados Unidos, a opinião pública e a divisão de poderes, conforme nós abordamos anteriormente, confirmam, ou melhor, continuam sendo barreiras formidáveis. A trajetória real rumo a uma ditadura dos Estados Unidos dependerá de inúmeros fatores, incluindo os resultados das próximas eleições legislativas, favorável a Trump. A postura do Poder Judiciário favorável a Trump. E a reação da maioria da população norte-americana favorável a Trump. Só se acontecer esses fatores, quer dizer, o Poder Legislativo favorável a Trump, ele tem maioria. A postura do Poder Judiciário favorável a Trump, ele tem maioria. E houver uma maioria da população norte-americana favorável a ele, aí o cenário, digamos assim, de implantação de uma ditadura neofascista se configuraria. O risco de um avanço autoritário é real e levado a sério por acadêmicos e analistas, inclusive nos Estados Unidos. Mas o resultado final está longe de ser uma conclusão definitiva. Este é um ponto que eu gostaria de ressaltar. É importante observar, meus amigos, que a tomada de poder de uma nação por golpistas é frequentemente justificada pela má governança ou pela deterioração da situação de segurança de um país, que é inclusive um dos pontos que o Trump levanta. A má governança dos governos anteriores, que na opinião dele levou o país a situação crítica que se encontra economicamente, e pela deterioração da situação de segurança do país, que, segundo pela visão de Trump, estaria ameaçado pelos seus inimigos externos. Por exemplo, a China seria a principal ameaça. Democracias consolidadas, há muitos se orgulham de serem imunes às condições que geram golpes de Estado, como é o caso dos Estados Unidos. Mas o fenômeno Trump na política norte-americana parece sugerir que a democracia liberal nos Estados Unidos pode ser derrubada. De fato, um verdadeiro golpe neofascista está em andamento nos Estados Unidos, porque Trump está tentando desmantelar o Estado de Direito norte-americano. Trump prometeu em inúmeras ocasiões durante sua campanha demolir o Estado profundo, que é o Estado norte-americano, e até ofereceu detalhes específicos de como planejava fazê-lo. E é exatamente isso que está acontecendo agora. Durante o seu primeiro mês de volta ao cargo, nesse seu segundo mandato, Trump assinou uma série de decretos executivos que variavam de uma repressão militarizada à imigração e o perdão àqueles que participaram
da tentativa de golpe de Estado de 6 de janeiro de 2021, ao fechamento de dezenas de agências federais e o início de demissões em massa em vários setores do governo. Inclusive, quem colaborou muito com ele foi o Elon Musk, que foi chefe do departamento chamado Doge, que demitiu muita gente. Posteriormente, ele se afastou desse departamento porque brigou com Trump, né? Mas, voltando ao que estávamos falando, ao se declarar acima da lei, a intenção de Trump é usar o poder executivo não com o propósito de desmantelar o Estado profundo. O Estado profundo representa o Estado, a instituição norte-americana, estatal, para tornar o governo federal mais eficiente. Repetindo, ao se declarar acima da lei, a intenção de Trump é usar o poder executivo não com o propósito de desmantelar o Estado profundo para tornar o governo federal mais eficiente e, portanto, mais capaz de atender às necessidades dos cidadãos, mas sim para governar com pessoas leais a ele, por pessoas que obedeceriam fielmente ao seu comando. Os objetivos por trás deste golpe neofascista de Trump são três. Primeiro, a captura do Estado norte-americano pelas oligarquias econômicas dominantes. Segundo, o nacionalismo e a supremacia dos brancos como projeto hegemônico. E terceiro, a ascensão de um novo império americano. Então, esses são os três objetivos associados ao golpe neofascista de Trump. Captura do Estado norte-americano pelas oligarquias econômicas dominantes, o nacionalismo e a supremacia dos brancos, um projeto hegemônico, e a ascensão de um novo império americano. Os objetivos por trás desse golpe são, portanto, esses três que acabei de citar. Com relação ao primeiro objetivo, que é a captura do Estado pelas oligarquias econômicas dominantes, é um objetivo fundamental da estratégia de Trump por trás da demolição do chamado Estado profundo. Desmantelar a burocracia governamental é visto pelo aspirante a ditador como uma linha de ação essencial para que os indivíduos ou corporações poderosas tenham liberdade absoluta para criar regras e políticas que sirvam ao seu próprio benefício, às custas da sociedade. Esse é o propósito, um dos propósitos de Trump, é fazer com que os detentores do poder econômico se imponham perante a sociedade, em detrimento da população. Trump acredita no direito natural dos ricos e poderosos de moldar a sociedade como bem entenderem e fazer o governo funcionar como bem entenderem. A captura do Estado pelas oligarquias econômicas dominantes é um objetivo fundamental da estratégia de Trump por trás da demolição do chamado Estado profundo. O segundo objetivo de Trump está relacionado com a sua visão para o futuro dos Estados Unidos, que está baseada no nacionalismo e na supremacia dos brancos. E como tal, sua concretização praticamente impõe ataques à igualdade social e à chamada ideologia de gênero, juntamente com uma série de outras iniciativas, como a busca pela revogação da cidadania por direito de nascimento, como ele fez. A agenda nacionalista de Trump nasce da noção preconcebida de que os legítimos donos deste país, os brancos, estão perdendo seu poder político e cultural, porque a sociedade americana está cada vez mais miscigenizada e com grande participação, inclusive, de populações negras e de latino-americanos. Então, por conta disso, ele entende que os brancos estão perdendo seu poder político e cultural. Trata-se, portanto, de uma ideologia excludente e nostálgica, que pode explicar porque um segmento significativo da classe
trabalhadora branca americana apoia Trump. Quer dizer, ao defender os interesses dos brancos, o Trump conseguiu fazer com que muitos trabalhadores brancos o apoiassem nas últimas eleições. E o terceiro objetivo, por fim, de Trump, prevê um novo império americano, que inclui a aquisição de novas riquezas, maior segurança e vantagem estratégica na política de poder mundial, e são os motores por trás desse novo imperialismo americano idealizado por Donald Trump. Sua imposição de tarifaços sobre importações visa forçar os países a jogar de acordo com os interesses dos Estados Unidos. Um corte de impostos para os ricos, que eles se propõem a adotar nos Estados Unidos, e para atender também os interesses das corporações, combinada com o uso de tarifaços, deveria ser suficiente para constatar que Trump está, de alguma forma, travando uma guerra em defesa da sua política America First, ou seja, América primeiro. Então essas são, portanto, meus amigos, as considerações que teríamos a fazer sobre o avanço do neofascismo nos Estados Unidos, sob o comando de Donald Trump. Para efeito da nossa apresentação, nós nos apoiamos em publicações como a de nossa autoria, cujo título é Os Governos de Hitler e de Trump, Semelhanças e Diferenças, e isso está disponível no site linkedin.com. Nós levamos em conta um artigo também de Lucas Amorim. O título é Intervenção Federal em Washington, D.C. é laboratório para o projeto autoritário de Trump. E isso está disponível no site do diplomatic.org.br. Um outro artigo que nós consideramos tem como título Trump instrumentaliza a força de segurança para enfrentar estados democratas e ampliar o poder presidencial. Isso foi publicado por Tiago de Aragão. Nós consideramos também um artigo publicado pela DW Brasil. Trump amplia o uso da Guarda Nacional contra a guerra interna. Isso está disponível no site da dw.com. E, finalmente, o último texto que nós consideramos foi uma publicação de Polychronio in actual new fascist coup is now underway in the United States. Isso está disponível no site commondreams.org. Portanto, meus amigos, é isso que eu tinha a abordar a respeito dessa questão que interessa a todos nós, cidadãos do mundo. A ameaça de que Donald Trump implante uma ditadura neofascista nos Estados Unidos. Espero que nossa apresentação tenha sido esclarecedora. E deixo um abraço fraternal para todos vocês.